O que eu tô ouvindo muito aqui é uma questão de adaptabilidade, né? Assim, acho que a palavra hoje em dia é adaptabilidade. E nós achamos aqui uma consultoria, a Gartner, que fez um levantamento com mais de 1.400 líderes de RH, em mais de 60 países. E um ponto que chamou a atenção é que 75% desses líderes disseram que os gestores estão sobrecarregados, né, com o aumento das responsabilidades, e que, ao mesmo tempo, só 36% acreditam que os programas de desenvolvimento de liderança são realmente eficazes para prepará-los para toda essa mudança, né, que está vindo com tecnologia, com as diferentes gerações, né? Como que você vê nesse cenário de transformação o papel do RH, né? Como que é possível preparar esses líderes para atuar nesse cenário em que existe uma insegurança, né, comum a todos de como vai ser o nosso trabalho no futuro? A gente ser líder, eu falo muito isso, né? Que ser líder hoje não é fácil, não, né? Não é uma tarefa nada fácil. Por quê? Porque a gente tem 4 gerações convivendo no mercado dentro da empresa, a gente tem um mundo numa velocidade de mudança muito grande, muito intensa, né? Mais rápido do que as pessoas dão conta de aprender, né? E é muito engraçado, a gente fala de liderança humanizada, né? Como se a gente precisasse humanizar um ser humano. Mas a lógica do mundo corporativo, ela é uma lógica que visa lucro, normalmente, né? Então, é o resultado, é uma linguagem muito financeira. Então, o recurso, né? O recurso humano e tal. Só que a gente não pode se esquecer de que a gente precisa das pessoas para chegar no resultado, né? Então, sem trazer o time junto, não vai chegar, né? Então, essa é um pouco dessa consciência. Mas eu vejo também que a liderança está cansada. Quando a gente abre esses espaços de diálogo dentro da organização, a gente percebe também que, de novo, o tema de gerações, né? A educação tradicional não preparou também o líder, né? A liderança de meia idade hoje, com ferramentas de autoconhecimento, com ferramentas de autopercepção, de autorregulação, com uma consciência de que eu controlo a forma como eu ajo. Eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço, Uhum. né? Então, assim, faltam essas ferramentas, muitas vezes, né, para essa gestão. E é importante, assim, né? Eu não posso, não vou dar receita de bolo aqui para ninguém. Eu posso falar um pouco da experiência da Accenture, né? Que é a experiência que a gente tem vivido lá. Eu vejo uma necessidade importante da gente estar o tempo inteiro olhando o desenvolvimento de liderança de uma forma intencional. Por quê? Porque a gente tem líderes que cresceram, né, num ambiente em que hoje eles têm desafios diferentes dos desafios que eles tinham quando eles se tornaram líderes no passado. A gente tem líderes muito jovens que, Uhum. né, às vezes não têm a vivência ou a maturidade para lidar com determinadas situações. A gente tem os líderes que se tornaram líderes por uma questão de carreira, mas não têm exatamente também o preparo ou as ferramentas para fazer uma gestão adequada. Então é importante letrar. Eu acho que é importante que as empresas tenham uma direção, né? Lá a gente tem o que a gente chama de essência da liderança, que são atitudes esperadas das nossas pessoas, principalmente dos nossos líderes, né? Então, isso serve como um guia e um balizador até para a nossa avaliação. A gente tem componentes de behavior na avaliação da liderança, a gente tem programas contínuos de desenvolvimento de liderança. Então, é super importante quando a gente promove, quando a gente contrata, ou até na jornada mesmo, né, de liderança ali, oferecer conteúdos e formas daquele líder se desenvolver como líder, né? Então, entender como funciona a gestão financeira, no nosso caso, a nossa realidade de gestão de projeto, de uma forma mais management, mas se desenvolver como líder, né? Como é que eu
inspiro as pessoas, né? Como é que eu sou referência, como é que eu sou exemplo, que comportamentos, que atitudes, como é que eu estou sendo percebido pelo meu time, como é que eu abro esses espaços de entender como é que está o engajamento do meu time. A gente tem uma parceria global com o Galo, que é uma organização super conceituada em engajamento, tem muito benchmark, né? E a gente faz aquele assessment de fortalezas. Os líderes têm isso na mão, é uma ferramenta super interessante para usar, formar time, entender as fortalezas do seu time, aplicar pesquisas de engajamento no nível do time. Então, se eu tenho um time de 10, 12 pessoas, eu posso montar lá dentro da ferramenta do Galo, conhecer as fortalezas do meu time, eu posso mandar uma pesquisa de engajamento, que tira um pulso, e depois eu converso com as pessoas para saber o que está bom, o que não está bom, o que a gente coletivamente pode fazer no nível do time para melhorar. Então, assim, promover esses espaços é super interessante. Então, a gente está sempre treinando os líderes nessas coisas. A gente fez uma jornada, começou ano passado uma jornada que a gente começou a chamar de liderança humanizada, e eu não gostei muito desse nome, a gente mudou. A gente chama de liderança inspiradora. Agora, que humanos todos somos, né? Mas que tem muito a ver com olhar para dentro e olhar para fora com empatia, né? Então, acho que tem... ser líder é ser exemplo, né? O tempo inteiro. Eu falo dos líderes que, querendo ou não, eles são a referência do time, pro bem e pro mal, né? Então, você está ali sendo referência. Então, o seu comportamento influencia o comportamento do time e pode influenciar negativamente, inclusive, né? Influencia o ambiente, influencia a forma como o time se comporta. Então, acho que é importante a empresa ser muito intencional nesse sentido de ter uma liderança e desenvolver a sua liderança de acordo com a cultura que ela quer nutrir, de acordo com as competências humanas que ela precisa ter, para ter um ambiente de trabalho adequado para que as pessoas desenvolvam o que elas precisam desenvolver para fazer um bom trabalho. Continue nos ouvindo, nos assistindo nos próximos episódios que teremos Nós RH nos nossos canais do Portal 1 e também no YouTube.